Olá, eu sou a Maria Luísa, médica veterinária formada pela Universidade Anhembi Morumbi no ano de 2020, pós-graduada em geriatria e homeopatia veterinária. Estou cursando o terceiro semestre do mestrado em saúde única pela Universidade de Santo Amaro. Mediante a disciplina de avaliação científica do estresse, eu vou apresentar a vocês um artigo relacionado a esta temática. O artigo tem o título O estresse como causa de sinais e sintomas da síndrome do pseudo-Cushing em Calitrix aurita. Foi escrita por 5 veterinários da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São Paulo, e publicada no ano de 2021. Introduzindo o assunto a vocês, o hiperadrenocorticismo é uma condição clínica causada pelo aumento da produção do cortisol no sangue pelo córtex da glândula adrenal. Raramente é observado essa alteração na maioria das espécies, mas é a endocrinopatia de maior casuística em cães. A síndrome de Cushing, ela é caracterizada pela hipercortisolemia, e a síndrome do pseudo-Cushing é o estado clínico do aumento do cortisol. Em sua forma natural, em humanos, a síndrome de Cushing ela é muito semelhante à síndrome do pseudo-Cushing devido às suas características clínica e bioquímica. De forma idiopática, ela se assemelha a questões psicológicas de depressão. Existem 2 principais tipos de ocorrência da síndrome de Cushing, sendo uma dependente da hipófise e a outra dependente da glândula adrenal. Ambas podem ser causadas por neoplasias, e menos comum por uma secreção ectópica do hormônio ACTH e de forma iatrogênica pelo uso excessivo dos glicocorticoides. Este paper ele descreve o transtorno semelhante à síndrome de Cushing em 2 Calitrix auritas que passaram por mudanças ambientais, tendo o estresse como principal causa deste processo. Então, o casal de Calitrix aurita foram transferidos para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba, sem histórico nenhum de doença. Quando eles chegaram no CRAS, eles ficaram no setor de quarentena por aproximadamente 40 dias, sendo inspecionados diariamente a presença de alguma anomalia. Descartado essa possibilidade, eles passaram para o recinto externo em gaiolas de ácido inoxidável. E eles viveram bem neste recinto por 2 anos, até que foi necessário fazer readaptações no viveiro e eles foram realocados para o setor de quarentena, numa gaiola menor. A rotina se manteve inalterada, eles recebiam alimentação 2 vezes ao dia, ração extrusada comercial Mega Azul, frutas, vegetais e insetos do próprio biotério. A água era à vontade para o sistema de rega automática e a higienização ocorria 1 vez ao dia, para ser feita a limpeza da gaiola e de todos os utensílios. Passado 10 dias que estes animais estavam no setor de quarentena, o macho Calitrix aurita começou a apresentar sinais e sintomas condizentes a hiperadrenocorticismo. Então, ele estava com queda de pelos bilateral, hiperpigmentação da pele, poliúria e polidipsia, que foram observados com um aumento da quantidade de urina no chão da gaiola e esvaziamento do sistema de rega de forma mais rápida. Ao exame físico, foi notado o aumento dos testículos. Quando a doença foi identificada, o macho foi separado da fêmea, que foi colocada em uma gaiola do mesmo tamanho ao lado da gaiola do seu companheiro. É sabido que o cortisol, ele faz a parte do catabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. E ele também atua
de forma a equilibrar, a ter um equilíbrio hidroeletrolítico. O aumento do cortisol no sangue, ele pode inibir o hormônio diurético, ocasionando uma menor reabsorção de água pelos néfrons, justificando a poliúria com polidipsia compensatória. Em relação à queda de pelos e hiperpigmentação da pele, foi visto que o cortisol, em grande escala, né, a hipercortisolemia, pode causar uma inflamação no local, inibindo a proliferação de queratinócitos e a morte dos queratinócitos. Então, captado esses sintomas clínicos, o macho do Calitrix aurita, sagui da serra escura, foi submetido à contenção física e coleta de sangue pela veia femoral. No hemograma, foi vista uma discreta neutrofilia, leucocitose com neutrofilia, a função renal e hepática estavam preservadas, a proteína total encontrava-se sutil elevada, o colesterol diminuído, pode ser por conta de uma lipólise aí, consequentemente, devido ao aumento do cortisol. O triglicérides estava um pouco aumentado e a glicose inalterada. No ultrassom, não foi visto nada digno de nota. Para os exames urinários e coproparasitológico, as amostras foram coletadas de forma indireta. Então, a gaiola foi revestida com plástico filme e foi coletado ali daquele local urina e fezes. Sabendo que tem um grande risco de contaminação, levando em consideração o estresse como causa, o método direto para a coleta dessas amostras não foi considerado. Na urinálise, havia sedimentos, proteína traço e o pH encontrava-se um pouco aumentado. Foi caracterizado e diagnosticado como infecção do trato urinário inferior. No exame de fezes, não havia presença de nenhum parasita. Para a gente diagnosticar a síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismo, que é a mesma coisa, é realizada uma análise do histórico, exame clínico e testes laboratoriais. Devido à escassez de recursos regional para testes laboratoriais em primatas não humanos, não foi considerados os testes específicos para diagnóstico dessa doença, como, por exemplo, dosagem de ACTH e cortisol e teste com estimulação de ACTH e dexametasona. Até porque não há parâmetros para essa espécie. Inclusive, no hemograma e bioquímico e outros eletrólitos, o valor de referência foi baseado em espécies semelhantes, os saguis híbridos e até os sapágios, né, os macacos pregos. Então, por conta desse empecilho, não foi considerado os outros testes laboratoriais e o diagnóstico se deu pela exclusão das outras possibilidades de diagnóstico, que seria a doença renal, hepática e diabetes. O sagui macho foi, então, tratado com trilostano, um inibidor da síntese de cortisol, lembrando que existem 2 medicamentos de eleição para essa hipercortisolemia, que seria o trilostano e o mitotano. Devido à menor quantidade de efeitos adversos do trilostano, ele foi o medicamento de escolha, até porque o mitotano pode causar também atrofia da glândula adrenal. Então, o sagui macho foi submetido ao tratamento com trilostano, 4 mg quilos, 2 vezes ao dia, e para a infecção do trato urinário inferior, foi utilizado a enrofloxacina. Passado 30 dias do início do tratamento, o macho não teve nenhuma evidência clínica em relação à melhora, e a fêmea começou a demonstrar sintomas parecidos. Ela teve queda de pelos e hiperpigmentação da pele. Tendo o estresse, né, vendo essa possibilidade como causador da sintomatologia clínica, o tratamento medicamentoso foi suspendido e o casal de Calitrix foram realocados aos seus antigos recintos com sua vida invólucro, né? Voltou ao que era antes.
2 semanas, algumas semanas depois, os sintomas desapareceram e 1 ano depois, o casal tiveram um filhote. Então, o que eu trago aqui como discussão é que a literatura em relação à síndrome de Cushing em humanos é escassa. Em saguis, é pouco dito. É sabido que a síndrome de Cushing em humanos está associado à diabetes, são 2 diagnósticos que caminham juntos. E como os humanos, tanto os humanos quanto os saguis, eles são predispostos a doenças devido ao metabolismo da glicose, se eles estivessem com uma causa adjacente em relação aos principais mecanismos de origem da endocrinopatia, a diabetes seria ali um dos principais divisor de água para diagnóstico, né? Em relação à atrofia testicular, foi descrito em humanos devido à inibição da testosterona por conta do aumento do cortisol, mas nas espécies de animais não é descrito essa característica. E no sagui estudado foi encontrado o contrário, né? As gônadas dele estavam aumentadas. O que pode justificar essa sintomatologia clínica é uma hiperfunção, o aumento da secreção dos andrógenos. Existem 2 relatos de hiperadrenocorticismo em primatas, sendo eles de forma experimental em macaco japonês e macaco rhesus, mas já foi visto um macaco rhesus que estava com hipercortisolemia, com mineralização da glândula adrenal, que teve todos esses sintomas recidivos, secundário ao tratamento de depressão. Então, a gente tem essa parte psicológica caminhando junto com o protocolo, com a terapia a ser adotada. E visto que o casal teve melhora do quadro ao ser manejados, né, que não foi o medicamento a principal causa da melhora do quadro, as outras possibilidades de neoplasia e o hiperadrenocorticismo marcado de outras origens foram descartados. E podemos concluir, né, estas conclusões, elas contribuem não só com os dados biológicos sobre a espécie Calitrix aurita, mas também descreve uma situação que pode ser comum em animais cativos. Os sinais e sintomas apresentados pelos primatas, eles podem estar associados a uma hiperfunção do eixo hipófise pituitária adrenal, semelhante à síndrome do pseudo-Cushing em humanos. Isso é justificado pela proximidade filogenética dos primatas humanos aos não humanos, porém, mais estudos precisam ser realizados para que seja esclarecido o mecanismo de ação fisiopatológico envolvidos neste processo. Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição, vou deixar o meu e-mail na descrição desse canal e vocês podem entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida aí para ser perguntada. Muito obrigada!